Oi pessoal, dando continuidade ao nosso estudo sobre a geometria analítica, falaremos agora, neste encontro, sobre o conceito de reta. Bom, nós já sabemos que reta é um dos conceitos primitivos da geometria que não possuem definição, e sim apenas determinação. E quando é que você determina uma reta? Bom, você determina uma reta quando você tem dois pontos distintos. Dois pontos distintos são capazes de determinar uma reta. Logo, a equação de uma reta sempre poderá ser gerada através de dois pontos distintos. Beleza? Então vamos começar com isso. E assim nós vamos conhecer o que nós chamamos de equação geral da reta. Tá? O que seria a equação geral da reta, né? É exatamente a equação que será definida por dois pontos quaisquer, atendido às condições para ser uma reta, obviamente. Então você pega dois pontos quaisquer, tá? A de coordenadas x de A, y de A, tá? B de coordenadas x de y de, e determina a reta que está sendo gerada por eles. Para eu determinar essa reta gerada por esses dois pontos, eu pego um ponto qualquer do plano que se desloque nesta reta de coordenadas gerais x e y, que possa estar em qualquer instante desta reta R. Nós sabemos que a representação das retas, simbolicamente, são as nossas letras minúsculas do nosso alfabeto. Beleza? Bom, o que é que isso vai te lembrar rapidamente? O que nós concluímos na aula anterior. Condição de alinhamento de três pontos. E quando é que três pontos estão alinhados? Quando as coordenadas, né, vou botar aqui, ó, x e y, x de A, y de A, x de B, y de B, x e y, as coordenadas, né, o determinante, vale zero. Né? Lembra que essa última coluna era 1, eu te dei uma dica de tirar essa última coluna e fazer esse determinante desse jeito. Né? E quando você vai fazendo as contas aqui, tá? Você vai ter o quê? Ó? Y de A, x, né? Você vai ter x de A vezes y de B, você vai ter x de B, y, né? Aí voltando, né? Você vai ter x de A, y, você vai ter y de A x de B, tá? Vezes x de B, e você vai ter y de B x. Tudo isso tem que ser igual a zero porque você já disse que está na mesma reta, tá? Agora tu reagrupa, agrupa aqui direitinho, ó, x com x, então você vai ter esse cara com esse, tá? Como tem um menos aqui, eu vou colocar o x em evidência. Então ficaria mais ou menos assim. Y de A menos o Y de B, x. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o Y. Então vai ficar aqui mais Y de B, quer dizer, x de B menos x de A, Y. E agora eu vou pegar os constantes, tá? Quem seriam os constantes? Seria x de A, y de B, menos y de A, x de B igual a zero. Certo? E assim, observe, isso aqui são números. A diferença entre dois números é um número. Então eu posso dizer que isso aqui é AX. É um número qualquer vezes a variável x. Certo? E na mesma analogia aqui, BY. E a mesma analogia aqui, ó. São números, diferença entre números dá um número, tá? E você achou aqui, ó, o que nós chamamos de formato geral da reta, tá? Formato geral de uma reta daquela maneira. AX mais BY mais C. Tá? Então você, por exemplo, ó, imagine que você quer achar a reta determinada por estes pontos, 1 e 2, tá? E 3 e 1, por exemplo. Claro, tem os meios tradicionais que você aprendeu lá de função? Tem sim.
tá? Só que agora tu está ganhando recursos, muito mais recursos. Agora tu vai ter outras maneiras, tá? De fazer a equação da tua reta. Né? Você já sabia fazer a equação daquela reta no formato que a gente vai ver, que a gente vai chamar de formato reduzido, tá? Mas agora, ó, você já poderia fazer isso aqui assim, né? Ó, xy menos 1, 2, 3 e 1, x e y, tá? Aqui, nenhuma das retas foge. Eu vou mostrar a vocês, tá? Por quê? Igual a zero. Tá? Então aqui vai ter 2x menos 1 mais 3y. Voltando, menos y mais 6 mais x. Igual a zero. Organize, né? Ó, x daqui com menos x daqui vai dar x. 3y com mais y vai dar 4y. Menos 1 com menos 6 dá menos 7 igual a zero. Ó, bonitinho, tu já achou a tua equação da reta no formato geral. Tá? O que eu estava falando era o seguinte. Vai existir algum momento lá no teu plano cartesiano, né, ó, que você pode ter retas que representam função, tá? Essas retas, todas elas aqui, ó, a reta R, a reta S e a reta T, todas elas representam função e você vai ser capaz de achar pelos meios tradicionais lá das funções afim, tá? Lá daquele conceito de função que nós aprendemos. Mas existe um caso particular de reta, que é este, eu vou chamar aqui de reta V, que é quando ela está perpendicular ao eixo X e paralela ao eixo Y, que ela não é função, provavelmente você não vai conseguir, né, achar pelos meios tradicionais de função. Tá? Então, esse tipo de reta aqui você encontra tranquilamente pelos determinantes, tá? Mas não pelos meios de função. Porque essa é a reta do tipo x igual a, imagina aqui que vale A. Então, x igual a para quaisquer y, né? E aí, obviamente, você não vai conseguir achar, porque quando você vai fazer o coeficiente angular, que é a taxa de variação, eu vou mostrar a vocês daqui a pouco isso aqui tem um ângulo de 90, e a tangente de 90 não existe, né? Nós estudamos isso lá em trigonometria, beleza? Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Tá, agora você já sabe qual é o formato geral de uma equação da reta. Bom, o que é que nós precisamos agora conhecer? Os outros formatos, né? O próximo formato que vai aparecer é o formato da equação reduzida. Mas antes de chegar no formato da equação reduzida, vamos falar na taxa de variação da reta, tá? Taxa de variação da reta, tá? Da reta. Que é o que a gente chama de coeficiente angular da reta ou declividade da reta, tá? Ou declividade da reta. Bom, eu vou dividir isso em, primeiramente, dois casos, tá? Primeiro caso, que é o seguinte. O primeiro caso, vou pegar dois pontos com estas características, ó. Tá? Lembrando que nós vamos chamar de coeficiente angular, ou seja, o ângulo gerado pela reta no sentido anti-horário entre o eixo X e a reta. Então é isso aqui, ó. Tá? No sentido anti-horário. Então se você pega dois pontos aqui, tá? Então um ponto de coordenada X de A, Y de A, e um outro ponto de coordenada X de B, Y de B, então você vai ter este ângulo bem aqui de novo. E ele é exatamente a tangente, né? Ele pode ser encontrado pela tangente, porque você vai conhecer essa variação e você vai conhecer essa variação porque você conhece o ponto A e você conhece o ponto B. Então você conhece aquelas variações. Logo, a tangente de θ seria exatamente o quê? O nosso coeficiente angular. Nós vamos costumar representar pela letra M aqui na geometria analítica, tá? Mas você pode representar pelo Azinho que você aprendeu lá das funções, tá? E aí isso aqui seria variação de Y
sobre a variação de x. Só que tu percebe um negócio, Nesse momento, este ângulo, ele está entre 0 e 90. Ele está entre 0 e 90. Logo, no primeiro quadrante, a tangente do ângulo, ela é positiva. E isso justifica, para você dizer, né, por que a reta é crescente nesse momento, né? Quando a taxa, como a gente dizia lá nas funções afins, quando o coeficiente angular, a taxa de variação é positiva, então a tua reta é crescente, tá? Aí, o segundo caso é pegando exatamente os pontos no sentido, né, contrário, ou seja, a taxa de variação, o ângulo formado, ele é maior do que 90. Então nós teríamos mais ou menos isso. Tá aqui, tá? E aí você teria esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui é θ. Logo, esse ângulo que vai estar aqui, que vai ser o que eu vou pegar para formar o triângulo, tá vendo? Para formar o triângulo eu vou pegar esse cara aqui, porque esse cara B, ele vai ter o x do B dele localizado bem aqui e vai ter o y do B dele localizado bem aqui. Igual ao A, né? Ó, o x do A dele vai estar localizado bem aqui e o y do A está localizado bem aqui. Esse ângulo aqui, ele é 180 menos θ, né? Ou seja, com θ maior do que 90 graus, né? Que é este ângulo aqui, ó. Tá vendo? Os dois ângulos são iguais. Só que a tangente deste ângulo ali, tracinho, tá? Que é 180, né? Menos θ, a tangente de 180 menos θ continua dando o coeficiente angular, né? Porque é a suplementação do ângulo θ, né? Continua lá dando a taxa de variação da minha reta. Só que esse caso aqui, isso implica dizer que é menos tangente de θ. Só que menos tangente de θ é igual ao tal coeficiente angular da minha reta, né? Isso implica dizer que ele é negativo, né? Porque isso aqui vai ser exatamente, né, menos a variação de y sobre a variação de x. E é por isso que a gente dizia assim, se o coeficiente angular da reta, da função, ela é negativa, então a reta é decrescente, né? Esse aí é a justificativa. Agora nós temos dois casos particulares, que é muito importante nós percebermos esses casos particulares, que são os seguintes. Ó, o caso particular, quando a reta é perpendicular ao eixo x, e o caso particular, quando a reta é perpendicular ao eixo y, né? Nós temos esses dois casos aí para analisar, tá? Casos particulares, vou botar aqui assim, tá? Casos particulares, que é quando a reta é perpendicular ao eixo x, tá? E aí, quando você vai fazer aqui, ó, presta atenção, a taxa de variação entre os dois pontos que determinou a tua reta, ó, você vai ter o mesmo x para os dois, tá vendo? Que vai ser x do A, y do A, tá? Aqui vai ter x do A e o y do B, né? Porque é o mesmo, né? Eu vou botar assim, x e x, né? Para não ficar estranho, tá? Y do B. Quando você vai fazer a taxa de variação, né? Você vai ter o quê? Variação de y, que é y de B menos o y de A, sobre zero. Só que o y de B e y de A é um número, porque essa variação existe. Logo, você está dizendo que esse coeficiente angular não existe. Então, quando você fizer a taxa de variação entre dois pontos e ele não existir, é porque a reta é perpendicular ao eixo x, tá? E o outro caso, né, esse aqui é o primeiro caso particular. O segundo caso particular é quando eu tenho a reta perpendicular ao eixo y. Ó, quando eu tenho uma reta perpendicular ao eixo y, nesse caso, né, assim, ó, formando um ângulo de 90 graus aqui. Sim, é importante saber, né, que como a taxa de variação vale a tangente do ângulo, né, se a tangente do ângulo não existe é porque esse coeficiente angular
é um ângulo de 90 graus. Tá? É importante lembrar disso porque nós estudamos isso lá em trigonometria. Tá? Se ela é perpendicular ao eixo Y, tá? Então nós temos agora a variação de x, né? X de A, x de B, tá? Que é A e B, mas o Y está fixado. Quando você vai fazer a variação, você vai ter o quê? 0 sobre x de B menos x de A. E aí, isso aqui vai dar exatamente 0. Então, você está dizendo que o coeficiente angular, né, que é a tangente do ângulo ali formado, vai dar 0. Né? E isso só acontece em 0 graus ou em 180. Né? Ou seja, com esta inclinação aqui. Tá? Então, quando a tangente do ângulo dá 0, ou seja, o coeficiente angular dá 0, é porque a reta é perpendicular ao eixo Y. Né? Forma um ângulo ali de 180 graus, ou se você preferir 0, paralelo ao eixo X. Tranquilo? Eu acho que agora a gente já pode ir lá falar sobre a equação que nós costumamos chamar de equação reduzida da reta. Tá? A equação reduzida da reta, ela pega nada mais do que a definição geral da reta, ax mais by mais c igual a 0, a nossa equação geral da reta, tá? E isola a variável y como nós estávamos acostumados a falar quando nós estávamos estudando função. Tá? Quando você faz isso, você vai ter o seguinte: by é igual a menos a vezes x mais c mais menos c. Tá? Passa o b dividindo, você vai ter menos a sobre b vezes x mais menos c sobre b. Tá? Então isso aqui vai dar exatamente o formato que nós já estávamos acostumados. Né? E aí eu vou dizer que isso aqui é m, tá? Porque eu chamei todas as taxas de variação, os coeficientes angulares eu chamei de m, e eu vou chamar isso aqui de e. Tá? Até para a gente se desapegar um pouco lá das funções afins, né? Lá a gente chamava ax mais b, né? Onde b era o coeficiente linear, interseção com o eixo y, isso continua valendo, tá? O m continua sendo a interseção com o eixo y, e o m nós chamávamos de coeficiente angular ou taxa de variação. Tá? Aqui nós chamamos de coeficiente angular, taxa de variação ou até declividade da reta, porque de fato ela representa a declividade que essa reta possui em relação aos eixos coordenados. Beleza? Bom, então essa daqui é o que nós chamamos de equação reduzida da reta. Tá? Por desencargo de consciência, tá? Eu vou comentar com vocês o que nós chamamos de equação segmentária da reta. Tá? Uma equação segmentária da reta. Ela não é uma equação tão comum de surgir, mas vai que surge e você não sabe o que é. É importante que você pelo menos tenha visto, que você saiba o que é uma equação segmentária da reta. A equação segmentária da reta é simples também, tá? E ela possui o seguinte formato. Pega aqui a equação geral, tá? Pega aqui a equação geral, isola a variável, quer dizer, passa a variável constante para o segundo membro, então ficaria ax mais by igual a menos c. Divide todo mundo por menos c, então ficaria assim, a dividido por menos c vezes x, mais b dividido por menos c vezes y igual a 1, certo? Claro, se você perceber, eu posso fazer a seguinte reescrita: x dividido por menos c sobre a. Eu posso fazer essa reescrita. Por quê? Divisão de frações, o que é que você faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então ficaria assim, x que multiplica a sobre menos c. Dá a mesma coisa, né? Eu vou fazer essa reescrita para chegar no padrão da equação segmentária, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Menos c sobre b é igual a 1. Então a equação segmentária possui exatamente esse formato, que é assim, ó, x sobre um número p mais y sobre um número q igual a 1. Essa maneira de representação também das retas, e isso é importante porque quando nós estivermos estudando lá na frente as cônicas, que você não confunda
né, a reta com as cônicas, e você vai entender por que mais lá na frente, tá? Isso aqui representa a equação segmentária da reta, certo? E é até bom, porque esse formato da equação segmentária, ele traz para a gente já as interseções com os eixos. As interseções com os eixos x e com os eixos y. E com o eixo y. Tá? De cara, ele já traz aqui de cara. Por quê? Imagine que você vai fazer as interseções, né? Com o eixo x e com o eixo y. Tá lá. Se eu fazer a interseção com o eixo x, com o eixo y, eu zero o x. Ó. Zerei o x. Fiquei com isso, né? Passa o Q para cá. Então, a interseção com o eixo Y é quem? É exatamente o Q. Então aqui eu já tenho exatamente o Q. Tá? Se eu vou fazer a interseção com o eixo Y, eu zero... Desculpa, com o eixo X, eu zero o Y. Então, quem que é o X? É o P. Eu vou supor que essa reta é decrescente, tá? Então, P está aqui. Ó. Tá? Então, as interseções com o eixo X e com o eixo Y, elas, com o eixo X e Y, elas aparecem imediatamente na equação segmentária. Então, por exemplo, se tu pega um gráfico que tem esse formato, ó, presta atenção. Você já pega um gráfico que tem esse formato, X e Y. Tá? Tá aqui o formato do teu gráfico. Ó. Menos 2 e 3. Se tu quiser botar na forma segmentária, é a coisa mais simples. Porque isso vai ficar x sobre menos 2 mais y sobre 3 igual a 1. Esse é o formato segmentário. Se você quiser sair desse para chegar nos outros, ó, tranquilo. Multiplica ali todo mundo por 6, né, que é o MMC. Multiplica todo mundo ali por 6 e chega nos outros dois, se tu quiser. Né, ó. Vamos lá. Se tu multiplicar, eu vou multiplicar por menos 6, tá? Se eu multiplicar aqui todo mundo por menos 6, tá? Então, como é que ficaria aqui, ó? Menos 6 dividido por menos 2, né? Dá 3 vezes x, 3x. Menos 6 dividido por 3 dá menos 2 vezes y. Menos 2y igual a menos 6. Ó, o formato geral já está feito. Né? 3x menos 2y mais 6 igual a 0. Aqui, ó, formato geral. O formato geral já está feito. Formato reduzido também, né? Faz o seguinte, ó, traz o 6 aqui para dentro, ficaria assim, né? Se fosse no formato reduzido, então ficaria assim, 3x mais 6 igual a 2y. E agora divide todo mundo por 2. Então, y é igual a 3 meios de x mais 3. Dividindo todo mundo aí por 2. Esse é o formato reduzido da reta. Tá? Vê, né? Então, o segmentário ele também ajuda, né? Ele não é comum. Ele não é algo comum. Mas ajuda, ó. Sem conta nenhuma, já cheguei lá nos dois formatos que eu quero da reta, ó. Quase não tem conta aí, tá? Se souber as interseções com o eixo X e com o eixo Y, aquele formato ele é bonitinho de cara, tá? Ele traz direto para você, né, o formato, tá? Então, isso é bacana também, né? Não é comum, tá? Por isso que eu estou dizendo, por desencargo de consciência eu estou falando, tá? Porque se aparece, você sabe o que é. Beleza? Bom, agora, teoricamente, você já sabe todos os formatos e todas as maneiras como as retas podem se comportar. Tá? Você já sabe todos os formatos e todas as maneiras de como as retas podem se comportar. O que você precisa fazer agora é aprender um pouco mais de detalhes sobre elas. Né? Um pouco mais de detalhes sobre elas. Porque os formatos e os modos que elas se comportam, bem como as declividades, né? Você já sabe. Tá? Até porque você já sabia um pouco disso lá das funções afins. Tá? O que é que eu preciso agora? Eu preciso olhar agora as posições relativas analiticamente. Nós sabíamos as posições relativas, né, lá no plano. Né? Lá quando nós estudamos geometria de posição, nós fizemos as posições relativas. Né?
as posições relativas. Obviamente, a gente vai fazer as posições relativas do plano, das retas coplanares, tá? Das retas coplanares, tá? Até porque as retas do espaço, elas exigem um pouco mais da gente do que simplesmente conhecer o que a gente conhece até o momento, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar duas retas que residem no plano, ou seja, a reta y1, que tem taxa de variação m1 e coeficiente angular linear n1, coeficiente angular m1 e coeficiente linear n1. E vamos pegar a reta 2 também com coeficiente angular m2 e linear n2. Tá? Então, estão elas no seu formato reduzido. Tá? Então, você já está tendo uma ideia. Para poder fazer as posições relativas bacana e fazer as comparações, né? De como dizer, essas retas são assim, essas retas são assado. Tá? Para você poder fazer essas comparações, já sabe que um bom caminho é deixar ela no formato reduzido, porque perceba que as duas estão no formato reduzido. Tá? A reta, vou chamar essa reta aqui de R, tá? Ó, vou chamar essa reta aqui de R e vou chamar essa reta aqui de S. Tá? Então, nós temos lá no plano, nós temos as seguintes possibilidades, né? Elas podiam ser paralelas, tá? Elas podiam ser paralelas, tá? E elas são classificadas como paralelas quando a sua taxa de variação são iguais. Por quê? Veja, se você não tem mudança na taxa de variação, ou elas serão desse jeito, ou elas serão desse jeito, ou elas serão desse jeito, ou desse jeito. Porque a taxa de variação não mudou, né? E se a taxa de variação não mudou, né, elas têm que ter, né, a mesma direção de sentido. O mesmo sentido e a mesma direção. Né? Logo, para ser classificado em paralelas, as taxas de variações, ou seja, M1 e M2, precisam ser iguais. Tá? Só que nós sabemos que nós temos dois casos de paralelas, né? As paralelas distintas, né? E as paralelas coincidentes. Né? Nós estudamos isso lá em geometria de posição. Então, elas vão ser consideradas paralelas distintas, né? Ou seja, não possuem pontos de interseção quando os coeficientes lineares forem diferentes. Tá? E elas vão ser coincidentes quando os coeficientes lineares forem iguais. Tá? Logo, isso nos dá um bom encaminhamento para poder falar das retas concorrentes, né? Isso nos dá um bom caminho para nós falarmos das retas concorrentes. As retas serão ditas concorrentes quando as taxas de variações, obviamente, forem diferentes. Porque se elas são iguais, elas são paralelas, tá? Agora, quando é que você vai poder classificar, porque nós estudamos lá em geometria de posição, que existem duas maneiras das retas serem concorrentes, né? Elas podem ser concorrentes não perpendiculares, tá? Não perpendiculares, e elas podem ser concorrentes perpendiculares, tá? Perpendiculares. Nós já achamos, né, teoricamente, a condição para elas serem concorrentes e serem paralelas. No caso paralelo, beleza, a gente já achou até as outras condições necessárias, o que distingue de ser distinto e do que ser coincidente. Já no caso das concorrentes, a gente ainda não achou as particularidades para ela ser perpendicular ou não perpendicular. Tá? E é isso que nós vamos fazer agora. Imaginemos o seguinte, tá? Eu quero pensar que as duas retas elas são perpendiculares, certo? Que elas são perpendiculares. Então, vai acontecer mais ou menos isso aqui. Tem um ângulo de 90 graus aqui. Nós sabemos, imagine que essa reta aqui é a reta R, tá? E a reta R, que está ali posta para a gente, ela tem coeficiente angular, ou seja, a tangente desse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa, né, ó, ela tem valendo exatamente N1, né? Vou chamar de alfa não, né? De teta. Chamar de teta, tá? E
essa outra aqui, que eu vou dizer que é a reta S, tem o ângulo aqui formado, né? Ó, tá? Esse ângulo aqui formado, né? Valendo alfa, tá? Então a gente já sabe que a tangente de alfa, nesse caso, vale M2, beleza? E aí, a gente já sabe que aquele ângulo ali é 90 graus. Estou supondo que elas são perpendiculares. Eu vou achar qual deveria ser a condição para M1 e M2, se isso é verdadeiro, tá? Se elas são perpendiculares, então qual é a condição para M1 e para M2? Tá? Para a gente já poder achar uma condição necessária para garantir que as retas são perpendiculares. Primeiro, perceba que esse ângulo θ, ele é um ângulo externo a esse triângulo, tá? Então ele vale exatamente a soma dos outros dois, ou seja, alfa mais 90. Né? Ele vale exatamente isso. Né? E o seguinte, eu vou aplicar aqui a tangente dos ângulos, né, em cada lado. A tangente de θ igual a tangente de alfa mais 90. Certo? Só que a tangente de alfa mais 90, ela pode ser encontrada como o seno de alfa mais 90 dividido pelo cosseno de alfa mais 90. E isso nós sabemos desenvolver. Né? Então você está dizendo o seguinte, ó, a tangente de θ vale seno alfa cosseno 90 mais seno 90 cosseno alfa dividido por cosseno de alfa mais 90, cosseno de alfa cosseno de 90 menos seno de alfa seno de 90. Vamos substituir aqui os senos e os cossenos de 90. Nós sabemos que o cosseno de 90 é 0, então isso aqui dá 0. Sabemos que o seno de 90 é 1. Então na parte de cima ficou 0 mais cosseno de alfa, que vai dar exatamente cosseno de alfa. Tá? E na parte de baixo, nós sabemos que o cosseno de 90 é 0, que deu 0, né? E o seno de 90 aqui é 1. Aqui deu menos o seno, né? Não, deu menos o seno de 90. Tá? Menos o seno de 90. Só que apareceu uma coisa interessante aqui, né? Apareceu tangente de θ é igual a menos cotangente de alfa. Né? Porque é cosseno sobre seno ali, é o inverso da tangente. Só que isso aqui é análogo a você dizer o seguinte, ó, tangente de θ é igual a menos 1 sobre a tangente de alfa. Passa a tangente de alfa para cá multiplicando. Então tu vai ter tangente de alfa vezes a tangente de θ igual a menos 1. Mas quem é tangente de alfa mesmo? Coeficiente angular da reta S. Quem é a tangente de θ? Coeficiente angular da reta R. Então você está dizendo o seguinte, para que as retas sejam perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares delas tem que valer menos 1. Tá? Então, os coeficientes angulares são diferentes se o produto deles resulta em menos 1, elas são perpendiculares. Caso contrário, elas não são perpendiculares. Certo? Então agora a gente tem condições, né, de olhar para duas retas e dizer assim, essas retas são o quê? Tá? Vamos usar um exemplo, né, para fixar melhor aí as ideias. Né? Tá? Então, vamos aqui a um exemplo. Então vamos lá. Ó, exemplo. Imagine que você está com a reta R, tá? E a reta R tem o seguinte formato. 3x mais 2y menos 1 igual a 0, tá? No formato geral, tá? E você tem a reta S, tá? A reta S, ela vai estar assim. Y igual a 2/3 menos 2/3, tá? De x mais 4.
Está no formato reduzido. E eu quero saber qual é a posição relativa dessas retas. Qual é a característica delas entre si, né? Eu já dei essa dica a vocês que o melhor caminho é deixar elas em formato reduzido. Por quê? Porque nós vamos deixar correlacionado direto com as taxas de variações, ou seja, com os coeficientes angulares. Então a primeira coisa que eu vou fazer é deixar essa reta R no formato reduzido, tá? Então ficaria o seguinte, ó, 2y igual a menos 3, tá? X mais menos 3x mais 1, tá? E aí passo 2 dividendos, aqui ficaria menos 3 meios de x mais meio, tá? Isso aqui seria a equação da reta R no seu formato reduzido. A primeira coisa que você analisa, né? Quem é o coeficiente angular da reta R? Menos 3 meios. Quem é o coeficiente angular da reta S? Menos 2 terços. Eles são o quê? Eles são distintos, né? Então, se eles são distintos, isso implica dizer que elas são concorrentes, tá? Mas elas são concorrentes em qual caso? Perpendicular ou não? Bom, é fácil perceber que esse produto não vai dar menos 1, né? M de R com M de S seria o quê? O produto deles, né? Menos 3 sobre 2 vezes menos 2 terços, né? Você faz aí as suas simplificações, né? Esse cara vai embora com esse cara vai embora com esse, fica 1 vezes 1, que dá 1. Então isso implica dizer que elas serão concorrentes, né? Concorrentes não perpendiculares, tá? Então agora você tem, eu posso dizer assim, né? Você tem um caminho muito forte, né? Um caminho muito forte para classificar as retas, né? Agora você não só sabe olhar para elas e dizer, né, o que é que elas estão representando, né? Porque lá na geometria de posição ou até na geometria plana nós só fazíamos isso, né? Olhávamos para as retas e dávamos as classificações delas de acordo com a representação do seu lugar geométrico desenhado e posto para a gente, né? Agora não. Agora você tem as equações que delimitam as retas, ou seja, você vai ter que saber que isso traz para você uma reta e além de saber que isso traz para você o lugar geométrico de uma reta, você ainda vai ter ferramentas que correlacionam os coeficientes que estão ali, trazendo para a gente as posições relativas que as retas podem trazer. Beleza? Tá, ok. Então agora nós já temos um arsenal de ferramentas importantes. Nós precisamos ainda de 2 detalhes para fechar aí o nosso conhecimento de reta, né? 2 detalhes, na verdade, botar 3 porque tem um que é muito importante a gente comentar e eu vou aproveitar já esse conceito que envolve um pouquinho das retas, que é a distância de um ponto para a reta. Agora, será que eu consigo fazer a área de um triângulo sem precisar conhecer base e altura, só conhecendo as coordenadas dos vértices, tá? Esse também é uma situação muito importante. E o ângulo formado por 2 retas, tá? E aí a gente fecha essa ideia do estudo da reta, tá? Bom, vamos falar lá da distância de um ponto para a reta, tá? Distância de um ponto a reta. Bom, então você tem uma reta, obrigatoriamente, né? Com o seu formato geral, ax mais by mais c igual a 0. E você, obviamente, tem um ponto fora, né? Porque se você tiver um ponto dentro da reta, né? Um ponto que pertence à reta, a distância é 0, tá? Então, você quer calcular essa distância aqui, que nós sabemos que é o menor comprimento que existe entre o ponto e a reta, né? Então, a primeira ideia, né? Esse ponto tu conhece, tá? Ó, eu não vou fazer as contas, gente, porque as contas é bem gigante e desnecessário, mas eu vou dar a ideia, né? Porque vai que você esquece da fórmula, né? Que a gente vai chegar aqui, então você vai ter um caminho. Primeira coisa, né? Você consegue fazer facilmente esta reta aqui, ó. Esta reta.
Por que você consegue fazer essa reta? Porque essa reta, que eu vou chamar aqui de reta S, ela é perpendicular à reta R. E como você conhece, teoricamente, o coeficiente angular desta reta, né, ó, se você fizesse aqui, quem seria o coeficiente angular desta reta? Ó? Você vai lá, né? Você vai isolar o y, né? Então ficaria y igual, aí passo para cá, menos a sobre b, né? X mais menos c sobre b. O coeficiente angular seria esse, né? Ó, dessa reta S, dessa reta R, né? Ó. O coeficiente angular da reta R seria menos a sobre b. Facilmente você acharia quem seria o coeficiente angular da reta S. Por quê? Porque a gente sabe que duas retas são perpendiculares se o produto dos coeficientes angulares derem menos 1. Né? Então, o coeficiente angular da reta S seria o inverso oposto. Como aqui está dando menos, né? Que seria mais. Né? Supostamente menos aqui, supondo que A e B são positivos. Tá? Ok? Tá? Então, ó, facilmente você acharia o coeficiente angular dessa reta. E como você conhece esse ponto, né, ó, como você conhece esse ponto, você determinaria a equação dessa reta. Ó, a reta S seria da forma y igual a b sobre a x mais n. Aí você pega o ponto, teoricamente, eu não vou fazer isso, tá? Porque esse ponto A pertence à reta S. Aí você pega o ponto que vai ter coordenadas, que é y de A, né? Y de A, x de A, y de A, substitui, faz as contas e acha o n, tá? Aí aqui você acha o valor de n, tá? E, consequentemente, você acha a reta. Fácil, né? De achar essa reta. Porque você já tem as condições postas. Tá vendo como as condições nos ajudam bastante? Tá. Em seguida, o que é que você vai procurar? A interseção entre essas duas retas. Porque a interseção entre essas duas retas, que eu vou chamar de ponto P, é exatamente a projeção ortogonal do ponto A. E qual é a distância do ponto para a reta mesmo? A distância do ponto para a reta é a distância entre esses dois pontos. Tá? Então, a distância do ponto A para a reta R coincide com a distância do ponto A até o ponto P. Tá? Eu dei todo o caminho, tá? Eu só não estou fazendo as contas. Quando você fizer as contas, né? Todo mundo bem direitinho, fizer essa distância aqui, né? Depois de encontrar as coordenadas, você vai achar que a distância entre um ponto e uma reta nada mais é que a reta no formato geral, preste atenção, a reta no formato geral, com as coordenadas variáveis sendo exatamente as coordenadas do ponto. Então, A, x de A, B, y de A, mais C. O módulo disso, dividido pela raiz quadrada do coeficiente da variável x, no caso aí, A ao quadrado, mais o coeficiente da variável y ao quadrado. Essa é a maneira que você tem de calcular a distância de um ponto para uma reta. Seguindo esses caminhos, tá? Eu só não desenvolvi aí os passos algébricos, tá? Então vamos fazer um exemplozinho para clarear. Ó, exemplo. Imagine que você quer calcular a distância de um barco, tá? A distância de um barco que está no ponto A, que o ponto A é esse daqui, ó, 2 e 3, tá? A reta que representa a margem do rio, e você quer calcular a menor distância que esse barco poderia percorrer, tá? A reta é definida da seguinte maneira: 3x mais 4y menos 7 igual a 0. Tá? Você quer calcular essa distância, onde A, teoricamente, é um barco que está posicionado lá naquele ponto, e a reta significa a margem do rio. Você quer calcular a menor distância que esse barco pode percorrer. A menor distância que esse barco poderia percorrer em relação a essa margem do rio é exatamente a distância do ponto para a reta. Concorda comigo? Então, a distância do ponto
para essa reta, pelo que nós já concluímos aqui pelas nossas ideias, tá? Seria nada mais do que o módulo de 3 vezes 2, né? Preserva os coeficientes das variáveis x e y, trocando as variáveis x e y pelas coordenadas do ponto. Mais 4 vezes 3, menos 7, dividido pela raiz quadrada dos coeficientes das variáveis x e y, cada um ao quadrado, somados, né? Então, 3 quadrado mais 4 quadrado. Pronto. Essa é a distância daquele ponto para essa reta, né? Não sei nem como é que está representado. Se você quiser desenhar lá no plano cartesiano, até pode, tá? Aqui o ponto A, tá aqui a reta R, e nós estamos calculando isso, ó. Essa distância. Beleza? Ó, e aí, você teria, fazendo aqui as continhas, né? 6 mais 12 menos 7 dividido pela raiz quadrada de 9 mais 16. Então, isso aqui daria um módulo de 18 menos 7, que é 11, né? Dividido pela raiz quadrada de 25, que é 5. E isso aí daria 2,2 unidades de comprimento. Beleza? Tranquilo, né? Calcular a distância de ponta reta. Agora, se você esquece desta fórmula, tá? Deste caminho, esse procedimento é válido, tá? Acha a reta, tá? Que passa pelo ponto A e é perpendicular a essa reta, tá? Acha a interseção das duas e calcula a distância entre os pontos, tá? Também vale. Quem não gosta muito de decorar as coisas pode guardar esse caminho. É até enriquecedor, porque você nunca vai esquecer quando é que uma reta é perpendicular à outra, né? Você nunca vai esquecer disso. Por sinal, é uma maneira de você descobrir a equação de uma reta mediatriz, né? Como é que você faz para achar, por exemplo, até um bom exemplo, né? Vou botar aqui. Como é que você acha a equação da reta mediatriz a esses dois pontos, né? 2 e 3, e B como sendo 6 e 5, tá? Como é que eu acho a equação da reta mediatriz, né? Bom, supostamente, né, você vai estar lá com o ponto A, né, que tem coordenadas 2 e 3, e você vai estar com o ponto B, que tem coordenadas 6 e 5. Você quer achar, por exemplo, a equação da reta que é equidistante desses dois pontos. Você lembra lá do nosso conceito da reta mediatriz? Eu quero achar essa reta aqui, ó. Tá? Como é que eu faço para achar a equação desta reta? É até uma aplicação interessante aí, né? De como você acha a equação desta reta. Bom, primeira coisa, você sabe que a mediatriz é perpendicular ao segmento e passa pelo ponto médio. Calcular o ponto médio tu sabe, porque foi uma coisa que tu aprendeu lá em ponto, né? Esse ponto médio aqui é uma coisa simples, né? Seria o quê? 2 mais 6 dividido por 2, a média aritmética no eixo das abscissas e a média aritmética no eixo das ordenadas, né? Então, esse ponto aqui, ele tem coordenadas 4 e 4, né? Por sinal, bonitinho, 4 e 4, né? Só que essa reta aqui, ela é perpendicular a essa. Só que tu sabe fazer o coeficiente angular desta reta, né? Ó, o coeficiente angular da reta AB, né? O coeficiente angular da reta AB, nada mais é do que a variação de y sobre a variação de x. Só que a variação de y é 5 menos 3, né? E a variação de x é 6 menos 2. Então, essa taxa de variação daria 2 sobre 4, que é meio. Só que a reta roxinha aqui, né? Vou chamar de reta S, tá? Essa reta S, ela é perpendicular a esta. Então, o coeficiente angular dessa é o inverso oposto, porque o produto tem que dar menos 1, né? Você já tem o coeficiente angular da reta e tem um ponto, você sabe quem é a reta, né? Que essa reta roxinha aí, a reta S, seria definida da seguinte forma: menos 2x mais n. Pega o ponto, que é o 4 com 4, e acha o n. Tá?
Pega o ponto 4, 4, e aí você vai ter 4 igual a menos 2 vezes 4 mais n. Conclusão, você vai achar o n. Né? Então, você quedaria 4 igual a menos 8 mais n, portanto, o n vale 12. Né? O n vale 12. E assim, tu achou a mediatriz. Né? Quem seria a reta S? Seria y igual a menos 2x mais 12 no formato reduzido. Formato geral é só jogar todo mundo para o primeiro membro igual a 0, né? Tá vendo? É uma aplicação interessante de você conhecer as posições relativas das retas, né? Isso é bacana. Parecido com essa ideia, né? Só que aqui a gente está querendo calcular uma outra coisa, né? É mais ou menos até achar a equação da reta, né? A gente não está querendo calcular a distância de ponto de nada. Beleza? Tá. Agora, já puxando aí para os encaminhamentos finais, né? Eu vou calcular a área de um triângulo, tá? Em função dos seus vértices, utilizando conceitos que nós já aprendemos. Tá? Claro que eu não vou fazer as contas algébricas para não alongar demais as coisas. Tá? Mas eu vou dar a ideia, como eu fiz aqui na distância do ponto para a reta. Né? Então, a área de um triângulo, tá? em função de suas coordenadas. Certo? Então, vamos lá. Você tem um triângulo, tá? E conhece teoricamente as coordenadas. Ó, você conhece teoricamente as coordenadas aqui, certo? Então, é bem simples a ideia, tá? Você conhece as coordenadas. Tá aqui, x de c, y de c. Tá aqui, x de b, y de b. Tá aqui, x de a, y de a. Bom, para eu calcular a área desse triângulo, eu preciso do quê? Base e altura, né? A base do meu triângulo é a distância desses dois pontos. E a altura do meu triângulo é exatamente a distância desse ponto para esta reta. Tá? Então, percebe que se você determinar a reta, que aqui está formada pelos pontos B e C, né? Você vai ser capaz de descobrir a altura do triângulo, certo? Que seria essa. A altura do triângulo vai ser a distância do ponto A até a reta R, tá? E a base do teu triângulo, que é isto, é a distância do ponto B até o ponto C, certo? E a área do teu triângulo, pelo que tu já aprendeu, obviamente, de área do triângulo, é metade do produto da tua base, que é a distância desses dois pontos, vezes a altura, que é a distância do ponto até a reta. Certo? Claro que eu não vou fazer essas contas algébricas aí sem necessidade, tá? Eu vou dizer a você o que é que isso resulta. Eu dei a ideia. Se você esquece, você pode fazer essa mesma ideia. A ideia é essa. Você sabe calcular a distância de dois pontos, você sabe calcular a distância de um ponto para a reta. E você sabe determinar a reta. Tá? Bom, a área do triângulo vai se resumir a isso. A área do triângulo vai se resumir a metade, quando você faz as contas, tá? Do determinante gerado pelas coordenadas, o módulo, tá? Do determinante gerado pelas coordenadas dos vértices x de A, y de A, x de B, y de B, x de C, y de C, com a última coluna unitária. Por sinal, aquela dica que eu dei para vocês lá na frente, para calcular o determinante, quando a última coluna é unitária, continua valendo, tá? Pronto. É assim que você calcula a área quando você conhece os vértices, tá? Bem simples, por sinal, né? Mas se você quer fazer esse procedimento ali, né, como achar a base e a altura, tranquilo também, né? Imagine que você tem, e você já saiba, que um certo triângulo ele é determinado pelas seguintes coordenadas: B,
C, quer dizer, A, B e C. Né? As coordenadas que são as seguintes, 4 e 5. Certo? Você quer achar a área desse triângulo. Bom, você pode fazer esse caminho aqui, tá? Desenha e faz o caminho. Ou você pode lembrar que a área do triângulo é metade do módulo do determinante. Aí você calcula o determinante. Quem é o determinante? Menos 1, 2, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 1. É a dica. Elimina a última coluna unitária e repete a primeira linha. Essa dica continua valendo desde lá que eu mostrei a vocês por quê. Porque 1 não influencia no produto. Né? Aí calcula esse determinante, que é uma coisa simples, né? Menos 3, 10, 8, menos 4, 12 e menos 5. Calcula esse determinantezinho aqui, tá? Isso aqui vai dar 15, menos 16, 9, né? Não, 11. E aí isso aqui daria 4, que é o determinante. Logo, a área do triângulo seria a metade do módulo disso, porque pode dar negativo o determinante, tá? Por isso que a gente utiliza o módulo, tá? Ou seja, metade de 4, 2 unidades de área, centímetro quadrado, milímetro quadrado, parará, parará, tá? Ok, só que eu vou um pouquinho mais além, tá? Que é o seguinte, se você pegar um polígono qualquer, de vértices quaisquer, então eu peguei aqui um polígono A1, certo? Aí, A2, A3, A4, A5, AN. Supostamente você conhece todas as coordenadas dos vértices. Tá? Você conhece todas as coordenadas dos vértices. Você poderia calcular a área desse polígono, tá? Quebrando ele em triângulos. Né? Você quebra aqui, ó, calcula a área desse triângulo, certo? Vou chamar aqui de triângulo 1. Tá? Você calcula a área desse outro triângulo, triângulo 2. Nós já sabemos que aqui nessa construção vai existir N menos 2 triângulos, não é isso? Então esse aqui é o triângulo N menos 2. Tá? Você vai quebrando em triângulos e vai fazendo a soma disto. Tá? Desse mesmo jeito, você já sabe fazer a área de triângulo conhecendo os 3 vértices. Só que quando você somar, tá? Quando você somar, eu não vou fazer essa soma, como eu disse, são contas só algébricas, tá? Você vai perceber, calculando cada determinante, tá? Você vai perceber que você vai conseguir fazer a área desse polígono quando você conhece os vértices dele da seguinte maneira: metade do módulo do determinante gerado pelas coordenadas dos vértices. Ou seja, x1, y1, lembrando que a gente vai poder ignorar essa última coluna, x2, y2, 1, x3, y3, 1, parará, 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 xn, yn, 1. Você vai perceber que isso vai ser possível. Diego, como é que a gente mostra que isso é verdade? Bom, infelizmente, para mostrar que isso é verdade, a gente teria que fazer o cálculo do determinante separado, tá? Eu teria que fazer o cálculo de 1, cálculo de 2, cálculo de 3, tá? E fazer esses cálculos e mostrar que coincide com esse determinante aí, tá? Que a soma desses determinantes coincide com este número, né, que nós teoricamente criamos para definir essa área deste polígono, tá? E isso é uma coisa que só requer contas algébricas, tá bom? Beleza? Mas o conceito é esse, né? Faz a área desse, vai somando, tá bom? Bom, encerrando de fato, né, a nossa parte aí de reta, eu trouxe tudo que podia trazer aí para vocês de reta, tá? É o ângulo formado por duas retas, tá? É muito similar
a ideia que nós fizemos lá para mostrar que duas retas são perpendiculares, tá? Muito similar mesmo. Ó, então vamos pegar aqui. Você tem uma reta S, você tem uma certa reta R, tá? Você quer formar aqui o ângulo formado pelas duas retas, tá? Deixa eu botar aqui o título, tá? Ângulo formado por duas retas, ângulo formado por duas retas, ou seja, você quer descobrir este ângulo aqui. Ou esse, tá? Porque se descobre esse, tá? Bom, nós temos que esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa e que este ângulo aqui eu vou chamar de beta, tá? Nós já sabemos que alfa, tá? Alfa, ele é exatamente beta, tá? Beta é mais teta, certo? E aí, portanto, eu estou querendo descobrir quem é teta, né? Então, alfa menos beta resulta em teta. Isso implica dizer o seguinte, aplica a tangente dos dois lados, aplique. Tangente de alfa menos beta é igual a tangente de teta, certo? Só que a tangente de alfa menos beta, tu sabe calcular, né? Então você faz o seguinte, ó. A tangente do ângulo qual você deseja descobrir é igual a tangente de alfa menos tangente de beta, 1 mais o produto das tangentes. Isso aqui a gente sabe lá da trigonometria. Só que a tangente de alfa, né, é o coeficiente angular da reta R. Tangente de alfa é igual a m de R, certo? Nós sabemos que a tangente de beta é o coeficiente angular da reta S. Se a gente substituir, tá, nós vamos achar quem é a tangente do ângulo gerado. A tangente do ângulo gerado vai ser tangente de alfa, que é MR, menos a tangente de beta, que é MS, que é o coeficiente angular, 1 mais o produto das tangentes, que são os coeficientes angulares. Como eu estou querendo descobrir só a tangente do ângulo e eu não sei, né, se ele é agudo, porque aí ele seria do primeiro quadrante positivo, ou se ele é obtuso, que poderia abrir muito, né? Poderia, por exemplo, esse teta ser bem grande e esse betazinho ser pequenininho, esse gamazinho aqui ser pequenininho, né? Como eu não sei se o teta ele é agudo, né, ou obtuso, então para evitar o erro, né, é melhor a gente colocar logo aqui o módulo, né? E aí a gente evita o erro, né, porque isso aqui vai dar um ângulo, o qual você deseja descobrir, automaticamente você descobre outro. Tá? Então, perceba, para você descobrir o ângulo formado entre as retas, só basta você conhecer os coeficientes angulares dela, né? E calcular essa tangente. Lembrando que você vai calcular a tangente, né? E aí depois você descobre o ângulo, tá? Então, para um certo exemplo aqui, a gente precisaria de um número bem bonitinho, né? Que o ângulo desse tranquilo, né? Desse um ângulo que a gente conhece, tá? Então, sei lá, eu posso pensar no seguinte, né? Ó, vou pensar aqui num exemplo para a gente encerrar, que é a seguinte reta, né? Ó, a reta 1, que tem 3/4 de x mais 2, tá? E eu vou pensar aqui na reta 2, que ela tem meio de x, menos meio de x mais 1, tá? Bom, se eu for achar o ângulo entre elas, eu teria que achar a tangente do ângulo. E aí seria o quê, né? O módulo de... Bom, a diferença entre os coeficientes angulares, que seria 3/4 menos meio, né? Dividido por 1 mais o produto dos coeficientes angulares, que seria 3/4 vezes menos meio, né? E aí calcula isso aqui, você acha a tangente, tá? Calculando isso aqui vai dar
3/4 mais 2/4, já teria o MMC, tá? Daqui de cima. E aqui vai ficar 1 menos 3/8, certo? E aí, fazendo aqui as continhas, tá? Isso aqui daria pra gente 6/4, né? 6/4 que vai dar 3/2, né? Dividido exatamente por 1 menos 3/8, que dá 5/8, né? E isso, por sua vez, né, esse módulo aqui, né, vai dar exatamente divisão de frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, tá? Simplifique aqui, e aí você teria que a tangente seria o módulo de 12/5, né? Então, você está dizendo o seguinte, a tangente do ângulo θ, tá, vai valer o módulo de 12/5. Então, vai dar 12,5, né? Você vai achar o ângulo agudo, né? Lembrando que você está achando ali o ângulo positivo, tá? Aí, a tangente de 12/5 dá 2,4, né? Aí você usa, só para a gente ter uma noção, tá? Os ângulos notáveis, tá? Tá aqui, ó, o eixo das minhas tangentes, tá? Nós sabemos que a tangente, a maior tangente que a gente conhece é a tangente de 60, né? Que vale raiz de 3, né? Vale raiz de 3, que é 1,7 aproximadamente. Então, você quer achar aqui uma tangente que está dando 2,4, né? É um ângulo considerável, mais próximo de 90 do que próximo de 60, né? Então, você consegue fazer uma analogia, assim, de que ângulo seria. Sei lá, vou fazer uma aproximação aqui, tá, gente? Eu vou fazer uma aproximação de 74 graus, eu não sei, tá? Só uma aproximação para você entender que você não acha diretamente o ângulo. Você acha a tangente daquele ângulo, beleza? Bom, nós aí finalizamos tudo, todas as vírgulas possíveis e imagináveis que você pode ter de reta, tá? Então você conhece todos os mecanismos que a reta pode cobrar de você. Claro que tem coisas mais importantes e menos importantes. Quais são as coisas mais importantes? Você conhecer os tipos de retas, tá? As maneiras que elas podem se apresentar, as posições relativas e a distância do ponto para a reta. Por quê? Porque a distância do ponto para a reta pode trazer um problema, como eu trouxe bem simples ali, do barco para a reta. Tá? Então, essas 3 coisas que eu disse a você, né? Claro, trabalhando com o coeficiente angular, né? A taxa de variação também, que é de suma importância, é o que de fato é muito importante das retas. Mas eu trouxe tudo o que você pode ver sobre reta. Beleza? Nos encontramos no próximo e até mais.